Saudações! Inicialmente gostaria de cumprimentar a todos. Eu me chamo Eduardo Avelar, sou arquiteto formado pela UFMG e me graduei como chefe de cozinha nas escolas Le Cordon Bleu e Ritz Escoffier em Paris, na França. E atualmente sou consultor e pesquisador da nossa gastronomia brasileira, especialmente da mineira. Inicialmente agradeço, através das pessoas da senhora Beatriz Moraes e do excelentíssimo desembargador Dr. Bruno Terra Dias, a todos os integrantes do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, esta instituição centenária guardiã da nossa memória, pelo honroso convite para falarmos sobre a gastronomia mineira, um importante pilar de nossa cultura e grande referência do significado de ser mineiro, uma formação lapidada com esmero ao longo desses 300 anos da nossa rica história, que estamos comemorando neste ano até o dia 2 de dezembro, data em que foi instituída a capitania das Minas Gerais no Separano de São Paulo. O tema de nossa conversa é a evolução da gastronomia mineira e sua consolidação como ferramenta para desenvolvimento cultural, econômico e social do Estado. E trata da história da formação dessa imagem do Estado e dos mineiros, tão bem associada à cultura alimentar, e a maneira mineira de fazer e receber a mesa, e sobre este significado da mesa ao longo da nossa história. Para esta primeira parte, eu convidei o jovem sociólogo e professor de gastronomia Rodrigo Ferreira, que neste momento está finalizando seu mestrado exatamente sobre esse assunto tão saboroso, tendo como orientadoras a professora doutora Marili Pérez Junqueira e a professora doutora Mônica Abdala Chaves, esta última, brilhante socióloga e historiadora, autora do livro Receitas de Mineiridade, Cozinha e a Construção da Imagem do Mineiro. A propósito, este importante livro discorre sobre o desenvolvimento da cozinha e da gastronomia mineira, assunto este que também será abordado pelo professor Rodrigo na sua fala, oportunidade em que nos fará um relato sobre essa formação da imagem da gastronomia associada à cultura e às tradições mineiras desde os primórdios até os dias de hoje, quando abordará também sobre políticas públicas que iniciaram a consolidação desta imagem de Minas Gerais. Por favor, Rodrigo, seja bem-vindo. Gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais pela oportunidade de vir aqui conversar um pouquinho sobre a nossa querida cozinha mineira, nossa rica gastronomia. Agradecer também a presença do chefe Eduardo Avelar por estar aqui comigo. Bom, inicialmente, gostaria de destacar que a gastronomia ela vem ganhando espaço no debate, dentro da sociedade, principalmente aqui em Minas Gerais, no Brasil, nas últimas décadas, e vem se espalhando vários estudos através da mídia, através das revistas, jornais, uma ampliação do debate sobre a gastronomia. Então, a gente parte sempre da ideia de que a gastronomia ela foi constituída como base de cozinhas. A cozinha em si ela está ligada ao quê? Ao fazer, ao modo de preparo, aos insumos. E a gastronomia ela vai adquirindo um discurso cada vez mais complexo, que vai envolvendo críticas, escritos, chefes, restaurantes, patrimônios, terroirs, classificações de origem, valorização da cadeia produtiva, dentre outros fatores que vão ampliando o debate dentro da sociedade. Essa concepção da gastronomia ela surgiu há muito tempo atrás, lá na França, no início do século XIX, e ela foi se espalhando pelo mundo, chegando até no Brasil e, consequentemente, em Minas. Em meio a esse debate, em Minas Gerais, esse processo ganha uma questão espacial muito interessante. A gastronomia regional mineira desponta de forma diferenciada dos outros locais. Os mineiros se apropriam desse conceito e criam, então, a tão valorizada gastronomia mineira, ampliando gradativamente o debate, com implementações de ações, tanto dentro da sociedade civil quanto do Estado. O primeiro ensaio que a gente tem sobre a comida mineira, a comida dos mineiros, foi escrita por Eduardo Frieiro. O livro dele chama Feijão, Angu e Couve. É uma obra singular,
retoma a alimentação de Minas Gerais desde a época da colônia. Ele destaca vários alimentos que já existiam na época e que são incorporados na cozinha, né, na cozinha mineira, até os dias de hoje. Então ele fala de milho, mandioca, feijão, carne de porco, hortaliças, como a couve, por exemplo, que a gente utiliza muito aqui na nossa cozinha. E além desses fatores, ele vai comentar de coisas sociais também, que foram importantes na construção dessa cozinha, e vai destacar alguns viajantes que vieram para o Brasil e escreveram sobre a cozinha, sobre a questão da hospitalidade e de uma certa civilidade calorosa que encontrava aqui na região da Capitania das Minas. Então, ele destaca isso, desses viajantes, que eles descreviam como se fosse uma coisa diferente de outros lugares do Brasil. Então essa civilidade, essa hospitalidade já estava presente em Minas Gerais desde o começo, desde as primeiras ocupações. Isso já é relatado pelos historiadores através dos viajantes. Então, para a gente entender essa construção da cozinha mineira, a gente divide ela em dois momentos distintos, mas que são complementares. Uma vai ajudar a outra a se complementar para que a gente entenda o que é a nossa cozinha típica. A primeira parte se constitui na época da mineração, nos séculos XVIII, né, no auge da mineração, e depois, com o declínio dela, há um espaço maior para as áreas rurais, e no final do século XIX a ruralização se expande até os princípios do século XX, né, que é essa parte da constituição da nossa cozinha típica. Então, no início da mineração, houve uma certa dificuldade com acesso à alimentação, principalmente as camadas mais baixas, né, da sociedade que estavam ali. Em seguida, logo na ocupação inicial, pouco depois disso, já começa a surgir então as primeiras roças, as primeiras lavouras. Então há um aumento da produção dos alimentos, dos alimentos, né, nos quintais. Então, nesses quintais vão se destacar os porcos, os derivados, as galinhas, a couve, as frutas, mandioca, a abóbora, entre outros elementos que a gente encontra hoje dentro da cozinha mineira. No segundo momento que a gente destaca, então, se deu com a ruralização, né, que a gente falou que foi logo nos finais do século XVIII, à medida que a agricultura, então, foi substituindo gradativamente a mineração como atividade econômica principal do Estado. As cidades, então, se tornaram grandes extensões da vida rural. Houve, juntamente com isso, uma ampliação das hortas, dos pomares, dos alimentos em conserva, né, conservados, que assumiram então esse papel fundamental nas fazendas, com que começasse a haver certa fartura. Essa fartura, segundo a historiadora, socióloga Mônica, né, que o chefe Eduardo Avelar já destacou, ela destaca que nessa época não era só por questões da fome que tinha essas conservas, para prevenir a fome. Era principalmente para receber alguma surpresa, alguma visita inesperada, que era muito comum na época. Então havia esse acolhimento nas fazendas desses viajantes e por uma tradição mineira de hospitalidade, eles recebiam essas pessoas muito bem nas fazendas e a comida era um dos fatores importantes para oferecer a esses viajantes. Então, todo esse complexo, né, histórico, é um período muito longo, né, de quase 2 séculos, 3 séculos, vamos falar, 2 séculos e meio, foi se constituindo essa comida típica, que a gente chama hoje de tradicional ou típica mineira. E isso ajudou, então, na projeção e na formação da imagem do mineiro, segundo a professora Mônica. Ela vai salientar que
Isso acopla a imagem do mineiro juntamente com outros pilares, que é como a hospitalidade, a ética no trabalho em silêncio, a vocação sempre para estabelecer o equilíbrio, né, e a conciliação no que diz respeito à política. Então, isso tudo vai sendo atrelado à imagem do mineiro. Então, a cozinha ela entra como um desses pilares fundamentais da nossa cozinha. E com o tempo, né, aí já vai chegando no século XX, já na segunda metade, a gente vê que há uma associação entre a política que começa a ser adotada nos estados, voltados para o regionalismo, né, pela valorização do regional, e o estado de Minas ele vai utilizar a cozinha mineira como um elemento fundamental também dentro da política do estado. Então, em 1977, por exemplo, já no governo da Aureliano Chaves, é organizado o livro Fogão a Lenha, da Maria Estela Libani, que foi prefaciada pelo próprio governador, né? E lá no prefácio ele vai descrever que essa obra ela transcende os limites de Minas, que está vinculado a uma certa mineridade, né? Esse livro então se torna essa lição de mineridade que o Estado na época, né, apoiou dentro desse livro. Há outras resoluções também, por exemplo, a resolução número 34 de março de 85, foi criado um grupo para a elaboração do projeto da culinária típica mineira, para difusão e preservação da cozinha mineira, entre outros aspectos, juntamente com a sociedade, né? Então, durante esse tempo, a partir da década de 70, 80, vindo até os dias de hoje, há uma complexificação, né, na rede de relações dos atores da cozinha mineira. E, consequentemente, o surgimento e um fortalecimento da gastronomia mineira. Então, a gastronomia mineira começa a ganhar espaço junto com vários chefes, com os restaurantes, com os festivais, dentro da mídia. O próprio Eduardo Avelar, o chefe, vai falar aí com a gente sobre como foi um pouquinho dessa evolução nessas últimas décadas. Toda essa articulação é uma articulação bem grande da sociedade civil que ajudou, que culminou depois, já nos anos de 2012, no ano de 2012, nos anos de 2010, né, a partir de 2010, na institucionalização do Dia da Gastronomia Mineira. Esse evento ele passa a ser ampliado, virando a Semana da Gastronomia Mineira, e é onde que realmente a gente vê um grande o divisor de águas da cozinha para a gastronomia, e a gastronomia passa a ser valorizada. Várias ações são feitas durante essa semana, a discussão sobre a importância da gastronomia para o desenvolvimento do Estado, ela passa a entrar em uma discussão mais aprofundada, e outras políticas também foram sendo feitas, como a lei que instituiu a política estadual de desenvolvimento da gastronomia, fundamental também para que a gente possa entender como se deu esse processo, em um conjunto, né, vindo da sociedade civil, com vários atores, com várias instituições, que contribuíram para o enriquecimento da discussão sobre a cultura alimentar dentro do Estado. Várias experiências gastronômicas mineiras, então, começaram a ganhar espaço, incentivo, festivais, outros tipos de coisas. Começam a surgir cada vez mais propostas nas cidades de eventos culturais voltados para a gastronomia. E aí a gente coloca, né, como uma ampliação também dos estudos sobre as diversas culinárias locais no estado de Minas, ou seja, é um estado que tem as suas especificidades locais que devem ser preservadas, onde que a gente deve buscar sempre uma ressignificação, uma busca, uma valorização das tradições culinárias, e juntamente com isso a gastronomia também traz um elemento inovador, de sempre trazer inovação para dentro desse processo. Então, isso começa a fortalecer, né, e contribui para a formação da gastronomia mineira como um todo. E isso ocorreu, né, em vários lugares do
do mundo. A França, por exemplo, é um exemplo disso, que foi de onde que essa ideia da gastronomia nasceu e se espalhou pelo mundo, e que a gente acredita muitas vezes nesses estudos que a gente vem realizando, que há uma necessidade de um aprofundamento maior, né, de um crescimento nos estudos voltados para o desenvolvimento local, as especificidades locais, né? E fazendo com que Minas se desponte aí e continue na vanguarda do movimento da gastronomia dentro do Brasil e até mesmo do mundo, né? Bom, era basicamente isso que eu tinha que falar. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais pela essa oportunidade. Agradecer o chefe Eduardo Avelar que está aqui comigo. Essa é uma ideia geral que eu passei para vocês. E o Eduardo Avelar vai contar um pouquinho mais sobre essa história, dessa evolução, principalmente aí nos últimos 30, 40 anos. Ok? Muito obrigado a todos. É com você, Avelar. Obrigado, Rodrigo, pela apresentação histórica que muito nos enriquece e principalmente nos orgulha, pela maneira natural com que fomos construindo esse nosso grande patrimônio cultural que a gastronomia representa para os mineiros e que também nos representa tão bem. Dando continuidade ao tema e aproveitando a fala do Rodrigo sobre as políticas públicas, neste momento irei fazer uma breve retrospectiva dos últimos 20 anos e a evolução deste segmento gastronômico. Apresentarei uma proposta para o desenvolvimento a partir da gastronomia como alternativa para gestores, para entidades, produtores e comunidades produtoras de todo o Estado. Complementando um pouco essa história mais recente da nossa gastronomia e as ainda tímidas, mas importantes políticas públicas voltadas para o reconhecimento cultural dos nossos sabores e saberes nos últimos 50 anos, destacadas pelo Rodrigo como a ação do governador Aureliano Chaves, quando encomendou a nossa eterna mestra das cozinhas, Dona Maria Estela Libânio Cristo, uma pesquisa sobre receitas de Minas, dentre outras ações para valorizar nossa gastronomia, que culminou no lançamento do seu livro, famoso livro Fogão de Lenha. Seguindo essas ideias de levar Minas para o Brasil e para o mundo, tivemos várias apresentações nacionais e internacionais da nossa eterna e saudosa professora e embaixadora da culinária mineira, a Dona Lucinha Nunes ou Dona Lucinha do Cerro, levando nossos temperos históricos com muita sabedoria e poesia a diversos lugares, promovendo também nossa cozinha seca e molhada dos séculos XVIII e XIX, como ela falava. Tivemos ainda na década de 1980 o início da presença masculina nas cozinhas, dominadas até então pelas mulheres, através das receitas do grande publicitário e gourmet Edgar Mello, que juntamente com o jornalista carioca José Hugo Celidônio foi à França, a convite do saudoso chefe Paul Bocuse, e os dois se tornaram os primeiros representantes do Brasil no famoso concurso Bocuse d'Or em Lyon, onde mestre Edgar cozinhou lombo com tutu e torresmo pururuca, e José Hugo participou como jurado brasileiro no evento. Nesta época, surgiram vários movimentos exaltando a gastronomia, os festivais de Tiradentes, comida de boteco, jantares com grandes chefes internacionais, publicações, e a gastronomia mineira começou a tomar outra dimensão. Apesar de ainda vivermos num período de fechamento de importações, especialmente de produtos alimentícios e aqueles ingredientes especiais adorados pelos cozinheiros da época, que somente chegavam nas malas dos viajantes amigos abastados. Chegaram os grandes chefes de cozinha de vários países e começaram a se encantar com os sabores do Brasil, especialmente daqui de Minas. Como membro da mais antiga confraria de gourmets do Brasil, o Clube Gourmet de Minas Gerais, e encantado que eu já era desde criança com os fogões e as panelas, deixei o Brasil para estudar culinária na França. Neste período em que vivi por lá, viajando todo o país, comecei a compreender a relação apaixonada dos franceses com as suas identidades gastronômicas regionais e como as pessoas e os governantes valorizavam a gastronomia como um importante ícone cultural e econômico.
Decidi então voltar para o Brasil e trabalhar para promover toda a nossa diversidade gastronômica, ainda desconhecida de Minas Gerais, e tentar despertar nas pessoas essa relação de pertencimento e orgulho de nossa cultura, especialmente da comida mineira, não somente aquela estigmatizada dos séculos XVIII e XIX. Apresentei então um projeto para os profissionais de comunicação do governo recém-impossado Aécio Neves e fui agraciado com uma parte dessa ideia de trabalhar os sabores de Minas, e um guia foi encomendado para ser publicado por 7 meses e encartados mês a mês no jornal O Estado de Minas. O que estava previsto para 7 meses durou 11 anos, durante os quais visitei e degustei mais de 1.200 localidades entre municípios, distritos, povoados e comunidades rurais. E o projeto ainda migrou para revista, programa de TV e de rádio. Assim foi até que, poucos anos após o início das viagens, em determinado momento comecei a desenvolver uma análise mais aprofundada para mapear as características regionais mineiras sob a ótica gastronômica, usando como parâmetro a França, pela sua importância e representatividade no cenário gastronômico internacional e até por ter dimensões territoriais similares a Minas Gerais. Surgiu então o projeto Territórios Gastronômicos, com mais centenas de localidades visitadas e outras revisitadas, onde foram definidas as identidades regionais a partir de 3 observações. A primeira, do território físico ou do terroir, com as suas influências de clima, relevo e outras na produção de alimentos. Outra ótica observada nas mesmas comunidades foi o território cultural, com as influências de costumes deixados por povos que viveram ou passaram por lá, deixando vestígios das suas tradições alimentares nas receitas e nas produções. E, por fim, anexamos mais uma observação juntando-se às 2 anteriores e analisando as particularidades na cadeia produtiva do alimento, do plantio ao consumo. E assim, com a interseção desses olhares, definimos as identidades gastronômicas regionais. Utilizando de uma metodologia de comparações dessas similaridades entre comunidades vizinhas, nós fomos conformando as micro-regiões gastronômicas, ou subterritórios, e assim sucessivamente formamos os 5 grandes territórios gastronômicos de Minas. Em 2013, esses estudos foram apresentados na Espanha, num grande encontro mundial de gastronomia, o Madrid Fusion, pelo movimento que criamos em 2010, chamado Conspiração Gastronômica, quando Minas foi representando o Brasil numa iniciativa inédita do governo do Estado, sob o comando do governador professor Antônio Anastasia e do então secretário de Turismo e atual presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patrus, que, entre outras ações para desenvolver e promover a gastronomia mineira, criaram o Dia da Gastronomia em 5 de julho. Desenvolveram ainda diversas ações para reconhecimento e certificação do queijo Minas artesanal como patrimônio material. Criaram leis de reconhecimento da gastronomia como cultura, inserindo o segmento nos projetos de incentivo. Criaram a Superintendência de Gastronomia vinculada ao turismo. E nessa época também, sob a batuta do deputado Agostinho, foi criada a Frente da Gastronomia Mineira, que tem muito trabalhado para o desenvolvimento da nossa gastronomia e cujas ações nortearam outras políticas governamentais para a criação do projeto Mais Gastronomia e da Casa da Gastronomia, a Mineiraria, pelo governo Fernando Pimentel, além de várias ações de promoção internacional, quando levamos os sabores de Minas para a Alemanha, para a Holanda, para a China, para alguns países da América, Portugal, Espanha, França, Itália. Fizemos concursos de queijos para todo o estado, premiando as produções artesanais mineiras, as cervejas artesanais se destacando. Enfim, um grande avanço na compreensão da gastronomia como vetor de desenvolvimento. Voltando aos territórios, esta é a nossa proposta para consolidar Minas como estado gastronômico, mas acrescentando a esse entendimento cultural a proposta de desenvolvimento econômico e social a partir da gastronomia. Com essas identidades gastronômicas, através de políticas públicas envolvendo a economia criativa,
projetos estruturantes serão desenvolvidos e gerarão emprego. Nossa proposta é a regionalização e, a partir das marcas coletivas, promovermos as potencialidades regionais, como o aprimoramento técnico de produtos, realização de eventos, ações educativas de conscientização e empoderamento, tudo isso facilitado pela descentralização da gestão, através de consórcios intermunicipais, como acontece na saúde, viabilizando e facilitando a obtenção de recursos e proporcionando mais eficiência para os resultados na produção e comercialização de produtos, na exportação. E no fomento ao turismo vivencial, uma tendência mundial, e que após essa pandemia certamente teremos muito mais pessoas visitando Minas e o Brasil. Finalizando, conclamo nossos legisladores e gestores para uma reflexão importante. Assim como no final do século XIX, com o declínio do ciclo do ouro e o esgotamento das nossas principais riquezas minerais, a produção agrícola de alimentos foi a mola mestra da nossa economia. Hoje, os nossos recursos minerais também estão se esgotando. E, segundo alguns especialistas, será em poucas décadas. E qual será o nosso caminho? Qual é a nossa grande vocação? Minas pode se tornar uma Provence ou uma Toscana com todas as nossas riquezas arquitetônicas, naturais, nossas artes. Minas é um estado erudito, mas a gastronomia está dentro de cada um de nós, seja no mais simples produtor do campo em sua cozinha com fogão a lenha, seja nas melhores e maiores cozinhas dos brilhantes chefes internacionais que temos por aqui. Além do mais, esta pauta gastronômica é a mais positiva que um político poderia pleitear para abraçar, pois está imune às barreiras políticas, ideológicas, econômicas e sociais. A mesa representa essa pauta positiva e o entendimento que tanto almejamos. Acredito que os territórios gastronômicos de Minas Gerais não somente preservarão nossa memória histórica, mas certamente, com políticas públicas responsáveis, reforçarão nossa imagem positiva e, principalmente, serão uma das maiores alternativas de desenvolvimento para Minas Gerais. Agradeço mais uma vez ao Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais pela oportunidade, agradeço ao professor Rodrigo por sua participação e parabenizo a todos os mineiros pelos 300 anos de uma linda, rica e bem temperada história que muito nos orgulha. Saudações gastronômicas a todos.